Vamos lá, estamos quase finalizando. Depois da comunhão da oração com o padre, tem um momento que tem na nossa missa, aqui na parte dos ritos finais, que é o pão para as crianças. Na nossa igreja, a gente tem um ritual onde a gente distribui para as crianças um pão que é abençoado durante a missa. Então, a gente vai colocar esse cântico em nosso slide. E o cântico é definido pela equipe da liturgia. No caso, eu vou colocar aqui Mãezinha do Céu, que foi o que eu achei aqui para mim digitalizar mais rápido, mas pode ser outros cânticos. Aí você teria que ver com a equipe da liturgia do domingo. Então vamos lá, vamos copiar o primeiro trecho, vamos para o PowerPoint. Aqui tem um pós-comunhão, né? Vamos adicionar uma nova seção. Vamos colocar cântico do pão ou cântico para as crianças, da forma que você achar melhor. Novo slide, vamos deletar esse título e vamos ficar só com a caixa de texto. Vamos colar, dessa vez sem nenhum tipo de formatação, para não termos problema. E vamos colocar nossas barrinhas. E vamos ajustar esse texto. Vamos conferir se existe algum padrão. Não identifiquei nenhum padrão nesse cântico, então eu vou digitalizar ele da forma que ele está aqui, como sendo primeira estrofe, segunda estrofe e terceira estrofe. Vamos selecionar tudo. Antes de selecionar, vamos juntar a parte de cima com a de baixo, deletando o espaço que há entre a primeira palavra e a parte de cima. Vamos colocar em minúsculo também. Na dúvida de algum cântico, sempre bom confirmar com a equipe da liturgia, porque esse cântico em específico ele tem duas variantes. Então ele pode ser cantado de uma forma, como pode ser cantado de outra. Então é bom confirmar se está certo o cântico antes de fazer qualquer mudança. Selecionei todo o texto, vou deixar em negrito e vou colocar no tamanho 44. Vamos ajustar um pouquinho a caixa de texto, de um jeito que ocupe bem o espaço. Vou selecionar tudo, justificar e vou colocar o número 1 ponto, indicando que essa é a primeira estrofe. Colocar em vermelho e as barrinhas, em azul, só que um azul mais escuro, e as barrinhas um azul mais claro. Vou diminuir a parte da caixa de texto para ficar do tamanho da letra e vou organizar ela alinhando ao meio e centralizar. Bom, está bem organizado ao meio, eu posso duplicar essa página e ir para a segunda estrofe, que é essa aqui. Eu copiei um pedaço da terceira, copiar novamente. Vou colar sem nenhum tipo de formatação e vou colocar as nossas barrinhas, assim respeitando as pausas, e vamos juntar os textos. Vamos colocar as letras iniciais de cada sentença em minúsculo e vamos colocar as barrinhas em azul. Bem simples. Um detalhe que vocês já podem observar, o tamanho está 41 e esse aqui está no tamanho 44, então teve uma redução do tamanho. Pode ser que a caixa de texto não coube a letra inteira, então eu vou aumentar um pouquinho a caixa de texto para ver se cabe todo o cântico agora. E agora coube, ficou no tamanho 44, que é o mesmo do slide anterior. Vamos ver se ficou estranho, passar de um slide para outro. Parece que ficou um pouco estranho, pode ser que alguma coisa saiu, a caixa de texto saiu do alinhamento. Não encontrei nada demais, mas como não tem refrão, não vai interferir de nenhuma forma a equipe litúrgica quando eles estiverem cantando. Ao finalizar o primeiro, já tem que passar direto para o segundo. Vou duplicar esse slide e vou para o terceiro, copiar o trecho do terceiro e vou colar aqui, mudar número 2 para número 3. Vamos colocar nossas barrinhas, vamos juntar a parte de baixo com a de cima e vou colocar em minúsculo o que ficou em maiúsculo. Colocar as barrinhas em azul. Ver se o tamanho está correto, está 44, então está tudo certo.
a gente pode criar um novo slide. Vamos deletar essas caixas de texto e vamos colocar na cor preta. Por quê? Porque ao finalizar o cântico do pão, na nossa igreja existe outro costume que a gente tem de, depois que a gente entrega o pão para as crianças, a gente faz a saudação a quem está visitando a nossa igreja. Todos os visitantes a gente convida para ir à frente e a gente canta um cântico de acolhida, né? Então a gente vai digitalizar um cântico de acolhida que a gente tem aqui disponível, que costuma ser cantado bastante em nossa igreja. Então vamos lá, esse é o cântico de acolhida. Eu não vou conseguir copiar ele inteiro, porque se eu copiar ele simplesmente dessa forma, vocês podem ver que vai copiar esse D, A, D, porque isso aqui é uma cifra, né, a letra, né, que é para ver os toques, os acordes do violão aqui. No caso eu vou ter que copiar a primeira, depois eu vou copiar a segunda, depois a terceira, quarta e quinta de forma individual. Vou copiar a parte de cima primeiro, criar um novo slide, não vai ter título. Vamos colar a primeira parte. Eu colei sem mudar a formatação, olha. E agora como é que eu vou resolver isso se eu não tenho nada para usar o pincel de formatação para resolver o problema? Eu posso ir no slide antigo, clicar nele, vou em pincel de formatação, e aí com o pincel de formatação eu seleciono o texto. Sim, ele vai ficar no mesmo parâmetro que o slide anterior, tanto que ele fica até em negrito já com uma letra bem grande. Vou reduzir o tamanho dessa letra para ela encaixar dentro do texto. Vou apertar, vou colocar a barrinha e vou para a próxima parte. Como você pode ver, a parte de cima repete 2 vezes. E como eu já tenho copiado a parte de cima, só preciso repetir ela novamente. Ficou estranho dessa forma. Vamos reduzir a caixa de texto para ela ficar dentro da nossa apresentação de slide. Aí, vamos colocar a barrinha e vamos para o próximo. Paz e bem para você que veio participar. Vamos colar sem a formatação. Vamos colocar um barrinha. Vamos para o próximo. Repete a mesma coisa, então só vou vir aqui em colar. Colocar a barrinha, espaço. E vou copiar a última parte do cântico. Vamos arrastar essa caixa de texto mais para baixo, que ela ficou lá em cima. E vamos fazer os nossos ajustes. Tamanho tá 32, eu gosto do tamanho 40 ou 44. Como é o cântico pequeno, posso colocar tamanho 44. Vamos ajustar essa caixa de texto aqui, para ela ficar dentro do slide. Tem alguns espaços aqui, eu vou deletá-los. Vamos colocar mais ou menos aqui no centro, depois a gente ajeita. Vamos colocar centralizado o texto e em itálico, que fica mais bonito. Vamos colocar as barrinhas em azul, né? Passo a passo, bem simples. Vamos clicar na caixa de texto e vamos alinhar ela ao meio e centralizar ela. Ficou alinhada ao meio e esse é o cântico dos visitantes. Então vou adicionar aqui uma nova seção. Vou colocar cântico. Você pode colocar acolhida ou visitantes. Vou colocar acolhida. E aí o cântico você escolhe o cântico que você pergunta para a equipe litúrgica qual cântico vai ser cantado nesse domingo. Vou adicionar um novo slide. Vamos deletar novamente as caixas de texto. Vamos formatar o plano de fundo colocando na cor preta. E vamos para a última parte do nosso slide, finalizando. Depois que tem a acolhida dos visitantes, vem a bênção solene, que é quando o padre abençoa a missa e finaliza a celebração. Essa parte eu não coloco no slide, então você pode pular essa etapa e você pode ir direto para o louvor final, que é o cântico final da missa. Está aqui, quem é essa que avança como Aurora, que foi o que foi escolhido. Vamos digitalizar então agora esse cântico. Coloquei um slide em preto, justamente para quando finalizar a acolhida dos visitantes, não ter nada passando no slide enquanto o padre faz a bênção solene.
Vamos aqui copiar o cântico de entrada. Copiar trecho. Esse cântico ele é organizado da seguinte forma: estrofe, refrão, estrofe, refrão. Então vamos fazer dessa forma. Vamos vir aqui ao PowerPoint. Vamos adicionar uma nova seção, colocando o nome cântico final. Vamos adicionar um novo slide, deletar o título e vamos ficar só com a caixa de texto. Vou colar o texto sem nenhum tipo de formatação. Vamos colocar nossas barrinhas. O ponto final que está faltando. Vamos juntar a linha de baixo com a de cima. Eita, acabei deletando o texto. Caso você faça isso por engano, você tem um botão ali em cima que é voltar ou desfazer a última coisa que você fez. Então vamos deletar agora certo. Vamos colocar aqui as letras em minúsculo. Selecionar tudo, deixar em negrito. E vamos continuar, que ainda tem um refrão. Vamos copiar aqui o nosso querido refrão. Copiar o trecho da música. Vamos colar aqui o refrão. Eu apertei o botão Ctrl V. Veio com a formatação do slide, então não interferiu em nada aqui. Mas sempre procure vir aqui na opção de colar e colar sem nenhum tipo de formatação. Minha alma glorifica o Senhor. Tem uma barrinha aqui e um ponto final aqui. Então vamos juntar esses dois, letra minúscula, vamos selecionar tudo e aumentar para o tamanho 40 ou 44. Vou deixar no tamanho 40. Vamos ajeitar aqui a caixa de texto. Vai que eu consigo aumentar para o tamanho 44, aí a gente já faz esse ajuste. Selecionar tudo e 44. Vamos colocar o número 1 ponto, porque essa é a primeira estrofe. Vamos justificar e o refrão alinhar ao meio, colocando em itálico. Vamos colocar as barrinhas em azul. Esse passo a passo é um pouco demorado mesmo. E o número 1, um azul mais escuro. Vamos diminuir a caixa de texto para ficar equivalente ao tamanho do cântico. E vamos organizar, alinhar ao meio. Vamos duplicar esse slide e vamos para a segunda estrofe. Essa aqui. Copiar trecho. Segunda estrofe. Vamos colar. Vamos colocar as barrinhas. E vamos juntar a linha de baixo com a de cima. E vamos colocar a primeira inicial em minúsculo. Colocar as barrinhas em azul. Como vocês podem ver, esse cântico, na verdade, ele só repete a mesma coisa 3 vezes. 1, 2, e aqui ele vai repetir de novo. Ó. Quem é esse que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ou seja, repete esse primeiro trecho 3 vezes. Então, eu fiz aqui só para demonstrar, mas você não tem necessidade de fazer esse segundo, né? O cântico ele finaliza aqui mesmo. Então, o nosso slide está pronto. Finalizado cada etapa, clica sempre em salvar para tu não perder o seu trabalho. E está finalizado agora.